Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, a você que está aqui, a você que nos acompanha pela transmissão no YouTube. Deus abençoe você, que o Senhor nos fale por meio da sua palavra. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Escritura Sagrada no texto de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Texto bem conhecido, certamente você já ouviu pregações, já leu algumas boas vezes, já meditou nesse texto, e é sempre uma boa oportunidade para a gente voltarmos a ele. Estamos aí no começo de mais um ano, e é sempre importante pensarmos sobre a nossa carreira da fé, sobre a proposta que o Senhor nos faz para caminharmos com Ele. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, nós encontramos o seguinte: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós abrimos e lemos a Tua palavra. Nós cremos que ela é a verdade do Senhor, porque foi inspirada pelo Senhor e, portanto, é a nossa única regra de fé e prática. É por meio dela, Pai, que o Teu Espírito, que é o Espírito da verdade, edifica, consola, exorta, disciplina, pastoreia o nosso coração. E nós, então, aqui nos submetemos à ação do Teu Espírito, rogando que o Senhor nos abençoe aqui nessa noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Novo Cântico, hino de número 49. Uma jovem notável, com uma capacidade incrível para composições. Muitas vezes algumas canções surgiam em poucos minutos. Era uma poetisa. Muitas de suas canções encontram-se publicadas em diversos idiomas e em vários inários de congregações e também denominações diferentes. Ela foi evangelizada por sua avó, que lia a Bíblia todos os dias para ela, várias horas por dia. E ela possuía uma memória que impressionava. Chegou a decorar vários salmos e vários textos completos da palavra de Deus. Uma das suas primeiras participações como compositora aconteceu em um dos cultos realizados por Dwight Moody, quando ele fazia uma conferência na cidade de Northfield, em Massachusetts. Impressionado com o talento dessa moça, Moody pediu que ela contasse o seu testemunho pessoal, como ela chegou à fé em Cristo Jesus, sobre seu relacionamento com Cristo. E ela ficou muito assustada, conquanto ela fosse uma exímia compositora, ela era muito tímida também. E ela fica assustada com aquilo ali, e depois de relutar, ela resolve ler a letra de um hino composto por ela, como sendo assim o seu testemunho naquele dia. E ela começou dizendo assim: eu o chamo de meu poema da alma. Às vezes, quando estou preocupada, eu repito isso para mim mesma. E essas palavras trazem conforto ao meu coração, disse ela antes de recitá-lo. Qual hino? Não sabemos. A verdade é que a sua biografia não cita qual hino. As pessoas não têm o relato de qual foi o hino cantado por ela naquela noite. Mas talvez ela tenha cantado esse: meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor, e contigo sempre eu desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor.
Ou talvez tenha sido: a Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Quem sabe não foi: que segurança sou de Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz. Ou quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Quem sabe quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar, quero tê-lo muito perto, em seus braços descansar. Ou aquele outro que foi gravado, inclusive, pelo Grupo Elo, né? Aqueles que são mais antigos lembram, antes da formação do Grupo Logos, que diz assim: minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo o que conheço, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Ao pensarmos sobre essa mulher extraordinária, poderíamos chegar à conclusão equivocada de que a sua vida tenha sido uma vida fácil, uma vida sem atropelos, sem lutas, sem sofrimento. Afinal de contas, para compor canções tão belas, tão profundas teologicamente, essa mulher deve ter tido uma boa caminhada, e como muitos consideram hoje em dia, uma caminhada vitoriosa com o Senhor, sem atropelos. Certamente, irmãos, a epístola aos Hebreus é uma verdadeira exortação a que os cristãos permaneçam firmes na sua fé em Cristo Jesus. Nós não sabemos quem foi o seu autor, existem muitas especulações sobre isso, mas nenhuma delas fecha-se ao final. Mas, quando foi escrita essa carta, ainda no século I, nós percebemos ali que existia uma perseguição ferrenha contra a igreja. A igreja de Cristo estava sob pressão, os tempos eram difíceis, eles já haviam enfrentado no passado aquela primeira perseguição em Jerusalém e estavam enfrentando novamente uma perseguição. E ao contrário do que muitos pensam, que perseguições geram mais apego ao Senhor, e muitos até chegam a orar dizendo assim: se o Senhor enviar uma perseguição ao nosso país, os crentes serão mais fervorosos. Meus irmãos, o fato é que a perseguição estava acontecendo aqui e muitos daqueles irmãos estavam esfriando na fé. Havia uma tendência à apostasia. Tendo em vista que muitos daqueles irmãos, a grande maioria deles, e é por isso que o nome da carta é Hebreus, eram judeus convertidos ao cristianismo, muitos deles então estavam pensando em regressar para o judaísmo, tendo em vista que muitos daqueles que os perseguiam eram seus patrícios, eram judeus também. A estratégia da carta é mostrar então que, por meio de alguns blocos que a carta é dividida, Cristo é superior a todas as perspectivas apresentadas ainda e defendidas pelo judaísmo. Que, na verdade, todas essas perspectivas que eles apresentavam como sendo presentes ainda, na verdade, elas serviam como sombra, apontavam para Cristo. Os profetas falaram sobre Cristo. Tudo aquilo que era feito na antiga aliança apontava para Cristo. Vejamos alguns blocos que essa carta está dividida então. Do capítulo 1 ao capítulo 2, nós encontramos que Jesus ele é superior aos profetas e aos próprios anjos. Do capítulo 3 ao 4, Jesus é superior a Moisés e à lei de Moisés. Do capítulo 5 ao 7, Jesus é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento da linhagem de Arão. O capítulo 8 ao 10 mostra que a morte de Jesus na cruz é superior e suficiente que todos os sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Na verdade, como já falei, eles eram sombras, eles apontavam para Cristo. Todos esses blocos mencionados, irmãos, eles trazem para aquela igreja, trouxeram para aquela igreja, assim como para nós, a superioridade de Jesus e também o absurdo de se pensar, deixar Jesus e voltar para o judaísmo. Ao mesmo tempo, ele também nos mostra que os leitores dessa carta conheciam muito bem as práticas do Antigo Testamento. Eles eram judeus cristãos, estavam muito familiarizados com a lei, com os personagens do Antigo Testamento. Eles conheciam toda a estrutura religiosa do Antigo Testamento. Então, ficava fácil para esse autor tratar com ele sobre as minúcias de tudo aquilo que apontava para Cristo. Ao chegarmos no capítulo 11, encontramos no capítulo 11 aquilo que muitos chamam de a galeria da fé ou os heróis da fé.
nomes que eram conhecidos por aqueles homens, nomes que eram conhecidos por aqueles nossos irmãos do passado. Para eles não havia uma dificuldade ou forçar muito a mente para lembrar da história daqueles homens. Eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Lembremos que nesse contexto onde a fé é apresentada por meio daquela galeria, a própria fé é definida por esse autor da carta aos Hebreus. E nós sabemos muito bem o significado de fé defendido ali. E, irmãos, conquanto Deus tenha o poder de curar pessoas, de transformar situações, de mudar circunstâncias, a fé que é apresentada em Hebreus no capítulo 11 não trata sobre esses milagres que nós conhecemos, por exemplo, revelados no Novo Testamento, também em Atos. A fé, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, ela aponta para Cristo, para a obra perfeita de Cristo. A fé que aqueles irmãos do passado, eles tinham uma expectativa e morreram aguardando o Messias, pregando e anunciando o Messias, como nós encontramos, por exemplo, em Isaías, no capítulo 53, sem contudo, como está escrito no próprio final do capítulo 11, terem diante dos seus olhos a concretização dessas promessas. Eles esperavam, tinham expectativa por algo que eles não viram, mas eles creram, viveram e morreram por sua fé no Cristo que viria, redimir o seu povo. Agora, no capítulo 12, o texto que nós lemos, o autor inicia as aplicações dessa carta, as sessões onde ele faz as suas admoestações e exortações. E levando então em consideração tudo isso que nós já vimos até agora, eu convido os irmãos a refletirmos sobre o seguinte tema: uma fé perseverante. Uma fé perseverante. E, em primeiro lugar, uma fé perseverante é uma fé que corre a carreira proposta por Cristo. Uma fé perseverante, em primeiro lugar, é uma fé que corre a carreira proposta por Cristo. A divisão do texto é bem simples. Esse primeiro ponto está baseado no versículo 1 do capítulo 12, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perceba aqui a ligação com o texto anterior, com o final do capítulo 11. Portanto, também nós. Ele fala daqueles heróis da fé, ele fala daqueles homens que viveram e morreram por sua fé. Ele termina o texto dizendo que esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno. Ele fala que eles obtiveram bom testemunho e por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E esse nós aqui, o autor está falando dessa igreja que já vivia após a primeira vinda de Cristo. Então, há como se fosse uma junção histórica daquele povo da antiga aliança com o povo da nova aliança. E aqui, irmãos, nós temos esse aspecto. Também nós não somos, ou a igreja daquele tempo, assim como nós não somos algo que nos planos de Deus se iniciou nesse momento ou naquele primeiro século ali. A nossa fé é uma fé histórica. Ao ligar aqueles irmãos do Novo Testamento, ao ligar aquela igreja com os irmãos do Antigo Testamento, o autor aos Hebreus está afirmando que a mesma fé de Abraão, a mesma fé de Moisés, a mesma fé de Davi, é a fé dos nossos dias também. É a fé do primeiro século, assim como a fé que nós temos hoje. Nós não nascemos na reforma, nós nascemos desde o princípio, quando Deus intencionou criar um povo para si. Nós sabemos que fomos eleitos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Deus já havia nos amado e por causa do seu amor, Ele nos escolheu em Cristo. E Ele nos chamou em Cristo. E nós não nascemos, irmãos, nesse sentido como povo de Deus, de repente aí, no século passado, ou há 10 anos atrás, ou há 1 ano atrás, ou há meses atrás. Nós nascemos, irmãos, no plano de Deus e fomos inseridos nessa história da redenção. Nós nascemos, irmãos, desde antes da fundação do mundo nesse sentido, e ainda que tenhamos nos convertido há pouco ou há alguns anos,
A nossa conversão, ela faz parte de uma sequência e de uma história chamada a história da salvação. Nós fazemos parte de um povo, irmãos. Nós fazemos parte da promessa que Deus fez a Abraão, de que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu e as areias que estão na praia do mar. Nossa fé é uma fé histórica. E agora ele olha também para aqueles irmãos após essa afirmação, e ele chama aqueles irmãos a se desembaraçarem de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E a tradução poderia ser usada aqui como do pecado que dinamicamente nos cerca. É como algo que está constantemente, de forma dinâmica, assediando o nosso coração. O pecado não é algo que ficou no passado, antes da nossa conversão. Nós sabemos que nós fomos perdoados em Cristo, nós fomos salvos em Cristo. No entanto, irmãos, nós ainda permanecemos com a presença do pecado em nosso coração e vivemos num mundo que jaz no maligno. Vivemos num mundo onde a exposição do pecado, nesse sentido, está em todos os locais onde a gente vai. Existe assédio na mídia, existe assédio nas ruas, e tudo isso, de alguma forma, provoca o nosso coração. E ele fala aqui, que nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso. E a imagem aqui, já que ele fala de uma carreira que está proposta, é a imagem de um corredor. Os destinatários dessa carta, assim como nós temos conhecimento de como é uma corrida. Acho que você já assistiu provas de Olimpíadas, 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos. Imagina ali que aquelas pessoas, elas resolvem correr com uma roupa que não seja apropriada para uma corrida. Imagina que de repente alguém tem a brilhante ideia de colocar uma armadura medieval para correr uma corrida assim. Meus irmãos, seria algo completamente inadequado. Não seria apropriado e levaria a pessoa à derrota. As roupas hoje são cada vez mais aerodinâmicas, para facilitar a passagem do vento, para facilitar a corrida, para que as pessoas alcancem velocidades cada vez maiores. As pessoas são treinadas, os tênis e tudo mais são preparados para impulsionar os atletas a uma corrida cada vez melhor. E da mesma forma, irmãos, a nossa corrida da fé. E ele faz essa comparação aqui, porque pesos e pecados, de fato, arrastam o nosso coração por meio da culpa, por meio do próprio distanciamento, não de Deus para conosco, mas o nosso relacionamento com o Senhor. A nossa vida, ela fica pesada, ela fica travada por causa disso. E ele então chama a atenção, olha, se desembarace disso. Tira esse peso, e nós encontramos inclusive nas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, Colossenses capítulo 3, ali no versículo 8, o apóstolo Paulo nos chamando a nos despojarmos do velho homem, e dos feitos do velho homem, ou seja, tire essa roupa que não cabe mais em você, jogue fora ou lance fora esses aspectos do passado que não deveriam mais fazer parte da sua caminhada da fé, se desvencilhe disso. E ele menciona lá ira, indignação, maledicência. A gente percebe o Senhor Jesus também em Lucas, no capítulo 21, versículo 34, tratando sobre essas questões. Tiago, capítulo 1, versículo 21. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 1. A lançarmos fora, a tirarmos de nós isso que não pertence mais à nossa caminhada da fé e que deveria ser deixado de lado. Aqui, irmãos, nós poderíamos pensar também naquilo que muitos chamam de pecados de estimação. Note como essas coisas atrapalham a nossa caminhada, trazem peso, trazem culpa, impedem com que você, nós desenvolvamos de fato aquilo que é proposta de Cristo, porque estamos pesados, estamos levando algo nessa corrida que nós não deveríamos mais levar. E é certo também, meus irmãos, que esses pecados, à medida que a palavra é exposta ao nosso coração, eles se tornam cada vez mais conhecidos. A verdade, ela tem esse poder de libertar o nosso coração. Cristo tem esse poder de libertar o nosso coração. No entanto, sabemos que isso é progressivo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo, ou seja, até lá existirão pesos e pecados sendo arrancados de nós.
Mas é estranho quando nós não queremos, diante daquilo que Cristo nos fala por meio da sua palavra, diante de um processo de disciplina, diante de exortações que nos são feitas, é completamente descabido esse sentimento de dizer assim: olha, eu sei o que precisa ser deixado para trás, mas eu não quero deixar. Eu sei o que precisa ser deixado, mas de alguma forma eu quero continuar apegado a isso. Imagina que coisa estranha. À medida, irmãos, que a palavra é pregada, à medida que nós temos contato com a palavra de Deus, que ela é exposta ao nosso coração, o nosso coração é revelado. E à medida que o nosso coração é revelado, a nossa oração, ela precisa ser como a oração de Davi no Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. E não assim: Senhor, deixa isso aqui, que isso aqui é tão bom. Senhor, mexa com qualquer coisa, menos com essa área. Irmãos, nós somos chamados a uma corrida. Um outro aspecto que ele fala aqui, ainda nesse primeiro versículo, é que essa corrida é chamada para correr com perseverança. E note que essa perseverança, ela tem um objetivo final. E qual é o objetivo de toda corrida? Mais uma vez, voltando aqui às provas olímpicas, o objetivo de um corredor é ganhar uma medalha. O objetivo de um corredor é cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, ou pelo menos se colocar no pódio. É essa a perspectiva, e é por isso que eles perseveram. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que todo atleta em tudo ele se domina, e ele tem um objetivo, que é no final receber aquela coroa de louros, é receber aquela medalha, é estar no pódio, é se tornar visível para as pessoas, todo o seu esforço, todos os nãos que ele precisou dizer, a coisas que eram listas e que ele gostava, mas que ele precisava dizer por causa daquela prova, todos os sims que ele precisou dizer, e muitas vezes sem gostar, sem querer, mas ele precisou dizer, porque ele precisava treinar para concorrer, para correr naquela prova. E ele agora foi premiado, ou o alvo dele final é a premiação. Na sua segunda carta, escrita a Timóteo, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E é interessante como esse tema da corrida, ela fez parte do discurso de Paulo. Já citei 1 Coríntios, mas Atos capítulo 20, o versículo 24, o apóstolo Paulo fala sobre essa corrida. Ele fala que em nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira, o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Na sua segunda carta a Timóteo, já no final da carta, o apóstolo Paulo fala que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. E ele fala sobre algo que está prometido não só para ele, mas para todos quantos amam a vinda do Senhor, que é a coroa da justiça. Esse é o prêmio. E essa é a imagem que é colocada aqui, irmãos, em Hebreus capítulo 12 também. Nós estamos correndo uma prova, nós estamos correndo uma maratona chamada Maratona da Fé. E no final não é qualquer juiz de prova que estará na linha final para nos dar uma medalha ou um troféu ou qualquer coisa do tipo. O final não é simplesmente um pódio humano onde as pessoas aplaudirão e daqui a alguns anos esquecerão. No final, irmãos, é o próprio Senhor Jesus que estará naquela linha de chegada para nos entregar a coroa da justiça. Não da minha justiça, não da sua justiça, mas da justiça dele. Apontando que no final das contas, a glória, a honra não foi nossa de corrermos, mas foi dele que nos capacitou a correr uma corrida que ele mesmo propôs. Nós cremos na doutrina da perseverança do Senhor por aqueles que são seus. E nós sabemos, irmãos, que essa perseverança, ela é primeiro uma ação do Senhor em nosso coração, para que nós nos apropriemos de tudo aquilo que Ele já conquistou para nós na cruz. Nós só podemos correr, irmãos, essa corrida porque Jesus nos capacita a corrê-la. E nós só conseguiremos cruzar a linha de chegada porque o próprio Senhor Jesus está conosco nessa corrida e nos garante que cruzaremos a linha de chegada. No final, não pense que a glória será sua ou minha. Olha como eu me esforcei, olha como eu fiz. Nós temos uma responsabilidade nisso. Mas é Ele quem efetua em nós tanto o querer como também o realizar.
É Ele quem nos capacita a corrermos essa corrida que Ele mesmo propõe. E é Ele quem garante que cruzaremos essa linha de chegada. Então a Cristo seja dada toda a glória. Em segundo lugar, irmãos, uma fé perseverante é uma fé que olha firmemente para Cristo. Veja comigo o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu trago à sua imaginação mais uma vez aquela prova lá dos 100, 200 ou 300 ou 400 metros rasos. Imagina que cada um está dentro ali da sua pista de corrida. Aquelas linhas, elas dividem o local onde o corredor A deve correr, o local onde o corredor B deve correr, o local onde o corredor C deve correr. Cada um ali tem as suas marcações. Ao mesmo tempo, nós temos ali cinegrafistas, fotógrafos, pessoas gritando o nome daqueles atletas. Agora imagina o desastre que seria cada atleta desse correr sorrindo para as selfies ou para as fotos que estão sendo tiradas. Imagina o desastre que seria cada atleta desse correndo e acenando para os câmeras que estão ali filmando. Imagina que no meio de uma corrida um câmera leva um tombo lá e cai, e um atleta começa a rir ou vai tentar ajudar o câmera no momento desse. Ele vai trombar com outro que está próximo dele. Seria um desastre. E eu não sei se você é assim, mas eu já tropecei nos meus próprios pés correndo. Eu não sei se você é tão desastrado quanto eu, mas eu já tropecei nos meus próprios pés. E foi por uma distração. Quando a gente se distrai, irmãos, acidentes acontecem. Nós vemos isso não só em acidentes hoje em dia no trânsito, com pessoas dirigindo, carro ou moto, mas acontece conosco também diariamente quando nós resolvemos ficar desatentos. Quando a gente percebe outras luzes ou outros brilhos ao nosso redor e a gente perde o foco. Se você anda pelas calçadas da nossa cidade, você já percebeu que muitas delas têm raízes enormes. Imagina então você desavisado ali, desatento, olhando o celular naquele momento, leva um tropeção e cai. Agora seria loucura pensar que no outro dia você voltaria na mesma calçada dizendo assim, deixa eu me distrair de novo, porque agora eu quero quebrar o outro braço. É mais ou menos assim, irmãos, quando nós corremos essa corrida sem olhar para Cristo. Nós vamos tropeçar nas coisas mais bobas que existem. Nós vamos tropeçar nos próprios pés. Qualquer coisa mais simples será capaz de nos pôr no chão. E é como se não olhar para Jesus gerasse em nós essa perspectiva louca, de pensarmos que podemos nos machucar e amanhã voltaremos ao mesmo lugar para nos machucar de novo. Não, um braço foi pouco, eu quero quebrar agora a perna. Não, a perna foi pouco, amanhã eu venho aqui agora para quebrar o pescoço. É assim que é vivida uma vida que se corre sem olhar firmemente para Jesus. E nós nos perdemos, irmãos, com muita facilidade. São muitos apelos o tempo todo. São luzes brilhando ao nosso redor. E muitas vezes elas não são, ou elas não brilham de maneira abrupta. Elas brilham de maneira sutil. São pequenos brilhos. São pequenas gotas que estão caindo lá e você diz assim, não, eu só escuto quando eu presto atenção. É exatamente nesse momento que nós prestamos atenção. Que nós tiramos os olhos do Senhor. E a exortação feita aqui pelo autor dessa carta é olharmos para o Senhor, não de qualquer maneira, mas firmemente. É posicionarmos os nossos olhos em Cristo. É corrermos olhando para o Senhor que está lá naquela linha de chegada. É correr olhando e sabendo que nós temos um alvo, e o alvo é o próprio Senhor Jesus. É correr sabendo, irmãos, que as luzes continuarão a brilhar. Os flashes, as câmeras, os gritos da torcida estarão lá para mim e para você. Mas nós temos um alvo muito bem estabelecido e precisamos correr olhando para esse alvo. Esse alvo é definido como o autor e consumador da nossa fé.
O que o autor dessa carta quer dizer é que Jesus é o autor da nossa salvação do início até o fim. E aqui eu lembro as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. Quando Paulo diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo está se referindo ali à nossa salvação. Porque de Deus vem a nossa salvação. Porque por meio de Cristo é a nossa salvação. Porque para Cristo é a nossa salvação. E vejam, irmãos, é exatamente isso que o autor aos Hebreus está descrevendo aqui. A nossa salvação, ela é um presente, ela é uma dádiva, ela foi recebida por mim, por você, por graça. Nós não merecíamos e nós recebemos a salvação. Ela é por meio de Cristo, ela não é por meio do meu esforço pessoal. Não é aquilo que eu faço que agora faz com que Deus olhe para mim e diga assim, você é digno de ser salvo. Você é o filho que eu sempre quis ter. Como eu me orgulho de você. Você faz tanta força para ser salvo. Você se esforçou tanto que eu darei esse presente a você. Ela não é fruto de méritos humanos. Ela acontece por meio da obra perfeita e suficiente do Senhor Jesus. E o final da nossa salvação, irmãos, é a glória de Cristo. Não é a minha glória, nem a sua glória. Não é simplesmente uma sensação de bem-estar agora. Não é aquilo que, por exemplo, John Piper fala naquele livro Em Busca de Deus, né? Olha, imagina o céu com todas as comidas que você sempre quis. O novo céu e a nova terra com todos os amigos que só fazem bem a você. Aqueles ruins ficarão longe de você. Imagina você podendo fazer todas as viagens que você sempre sonhou, ter todas as coisas que você sempre quis ter, sem Cristo. De que valeria, irmãos? De que valeria? A nossa salvação, irmãos, nos traz de volta para o Éden, para o relacionamento pleno com o Senhor, para o diálogo pleno com o Senhor, não mais como que por um espelho, mas contemplando-o face a face. O alvo da nossa salvação é trazer de volta ao nosso coração o deleite profundo na glória de Cristo, na graça de Cristo, na pessoa de Cristo, e isso já começa a ser experimentado por nós agora. Nós já somos chamados, irmãos, no tempo em que vivemos, a nos deleitarmos em Cristo, a nos satisfazermos no Senhor Jesus. Mas se os nossos olhos se desviam, irmãos, é porque eles buscam satisfação em outras coisas. E se essas outras coisas não são Cristo, são para nós como ídolos. São falsos deuses que prometem para mim e para você segurança, conforto, mas é sem Cristo. Lembre do contexto em que essa igreja vivia. A segurança, o conforto, estava vindo como uma proposta agora de abrirem mão do Evangelho para voltarem ao judaísmo. Eles estavam deixando de congregar, estava sendo transformado em um costume. Eles estavam abrindo mão do relacionamento com Cristo e talvez as justificativas fossem fortes. Afinal de contas, estarmos juntos implicaria as lembranças de perdas, de gente que foi denunciada e que foi entregue, de famílias que romperam seu relacionamento, de pessoas que tinham seu trabalho e agora de repente perderam o seu trabalho, de perseguições, de sangue derramado. Talvez tudo isso fosse pesado demais. No entanto, meus irmãos, o que é que seria pesado demais comparado ao que Cristo fez para alcançar aqueles irmãos e o que Ele fez para nos alcançar? E aqui então, ele traz essa afirmação teológica. Veja o que ele afirma: em troca da alegria que lhe estava proposta, Cristo suportou a cruz. E essa é a primeira vez que a palavra cruz aparece no texto de Hebreus. Ele começa então, irmãos, a tratar. Veja, se é difícil para você enfrentar o sofrimento e as lutas das perseguições, olha o que Cristo enfrentou por você. Ele enfrentou a vergonha, ele enfrentou a ignomínia, ele enfrentou a cruz.
A pressão, irmãos, foi tão grande para que Cristo fosse crucificado. Nós lembramos da pergunta feita por Pilatos. E o crime ali, a pena que estava sendo imposta a Cristo pelos religiosos e por muitos judeus que estavam ali, era crucifica-o, crucifica-o. Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 23, o Senhor afirmou o seguinte, que maldito o que for pendurado no madeiro. Eles queriam que a vergonha fosse tão grande, irmãos, que Jesus representasse ali uma maldição. A ira e a maldição de Deus estão caindo sobre esse homem. A intenção do coração deles no ato da crucificação era expor Jesus a uma vergonha ainda maior. E de fato, irmãos, lembrem que em Gênesis capítulo 3, o homem quando pecou e a sua mulher, um dos primeiros atos dele foram arrancar folhas de figueira e fazer cintas para si, para esconder a sua vergonha. Mas o Senhor, quando se manifesta ali, quando Jesus desce ali para visitar o homem pré-encarnado, Jesus é quem sacrifica um animal. E ele toma então as peles daquele animal e ele cobre a vergonha do homem e da mulher. É ele quem cobre o pecado do homem e da mulher. E aquilo, como nós bem sabemos, apontava para algo que ele faria de uma maneira definitiva lá na frente. O seu sangue seria derramado. No entanto, irmãos, ele enfrentou essa vergonha. Aquele que cobriu o homem e a mulher estava completamente desnudo na cruz. Estava descoberto na cruz. Estava exposto na cruz. Estava lançado sobre a vergonha e sobre a perspectiva de uma maldição de estar pendurado no madeiro. E por que ele fez isso? Porque um dia Deus resolveu amar a mim e a você. Ele estava entregue naquela cruz, pagando uma dívida que não era dele, mas que era nossa. A ira de Deus derramada sobre Cristo ali naquela cruz era muito diferente do que a ira do povo judeu contra Cristo naquela cruz. Era muito diferente do que a ira dos religiosos da época contra Cristo naquela cruz. Enquanto o intento do coração deles era expor Cristo cada vez mais à vergonha pública diante dos homens, o Senhor estava expondo o seu Filho naquela cruz como vergonha para, por meio do seu sangue, redimir-nos dos nossos pecados, irmãos. Pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus estava exposto naquela cruz como um sacrifício vivo diante de Deus, rendendo a sua vida ao Pai para a nossa justificação, para que o preço impagável, a dívida impagável que nós tínhamos, fosse cravada naquela cruz, todo escrito de dívidas, para que hoje nós fôssemos livres. O autor aos Hebreus está dizendo àqueles irmãos: se o sofrimento que você passa, se as lutas que vocês passam, leva vocês à apostasia, Jesus perseverou até o fim. É por isso que nós somos chamados a olhar firmemente para Ele. Ele suportou até o fim. Ele suportou a morte e morte de cruz. Aqui também, irmãos, ainda no versículo 2, ele traz a afirmação de que Cristo está assentado à destra do trono de Deus. E aqui poderíamos lembrar também de Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, quando o apóstolo Paulo exorta os irmãos da cidade de Filipos a que tenham o mesmo sentimento que também Cristo teve. E ele fala da humilhação de Cristo. Assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E aqui ele aponta para o estado de exaltação de Cristo. A morte não foi poderosa para deter o autor da vida, as cadeias da morte não o detiveram. Jesus ressuscitou. Ele cumpriu a sua tarefa, ele cumpriu a carreira que foi proposta para ele, ele assumiu o seu lugar no céu e agora ele certifica aos crentes sobre a sua assistência divina e constante nessa corrida da fé. Nós não corremos essa corrida sozinhos.
Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E em terceiro lugar, meus irmãos, uma fé perseverante é uma fé que considera a obra de Cristo. Uma fé perseverante é uma fé que considera a obra de Cristo. Veja comigo o versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Considerar, irmãos, tem a ver com pesar os sofrimentos de Cristo. A imagem aqui é como se você tivesse uma balança diante de você. E de um lado você colocasse os seus sofrimentos, as suas lutas, quem você é. E do outro lado você colocasse Cristo, os seus sofrimentos, tudo o que Ele enfrentou na cruz para redimir você. Irmãos, dos dois lados dessa balança, quem teria maior peso? Qual sofrimento foi maior? Nós nunca bebemos. E se somos salvos em Cristo Jesus, jamais beberemos o cálice da ira de Deus. Cristo bebeu em nosso lugar. Isso é muito maior e muito mais forte, irmãos, do que a coroa de espinhos, do que os cravos nas suas mãos e pés. Tomar o cálice da ira de Deus, irmãos, levou Jesus a suar sangue enquanto orava e rogava ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, era muito mais do que a vergonha da sua nudez exposta na cruz. Era muito mais do que os cravos que penetrariam o seu corpo. Era muito mais do que isso, irmãos. Jesus tomaria o cálice da ira de Deus naquela cruz. Ele sorveria cada gota daquele cálice. Aquilo que era impossível a nós, irmãos, Jesus fez naquela cruz. Considerem aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Pesem, pensem, lembrem, considerem. Qual seria então a nossa resposta diante dos sofrimentos e tribulações que enfrentamos? Ao considerarmos os sofrimentos de Cristo. Como é que fica a nossa situação? Não parece que praticamente some diante dos nossos olhos? E veja, irmãos, não é que Jesus seja indiferente ao nosso sofrimento, de forma alguma. Na própria carta aos Hebreus, no capítulo 4, no final do capítulo 4, nós temos ali o anúncio de que Ele é o nosso fiel sumo sacerdote. Na antiga aliança, os pecados, quando eram levados diante do sacerdote, havia uma certa identificação do sacerdote com o pecado apresentado. Ele conseguia sentir um nível de compaixão por aquelas pessoas que estavam ali anunciando, confessando seus pecados e levando aquele animal, impondo as mãos sobre aquele animal numa transferência ali. No entanto, irmãos, muito mais do que aqueles sacerdotes da antiga aliança, Jesus, Ele se compadece profundamente de nós. Ele sabe as lágrimas derramadas no travesseiro. Ele sabe o que aperta o nosso coração. Não é sobre indiferença que o autor aos Hebreus está falando aqui. Não é sobre Jesus não ter compaixão de nós. Não é sobre frieza de Jesus no que diz respeito às nossas lutas. Não é isso. O trono da graça está aberto para que alcancemos misericórdia e graça em ocasião oportuna, ou seja, sempre que o coração apertar, sempre que o sofrimento for pesado demais, nós temos um Cristo que se compadece de nós. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém nunca pecou. E Ele pode sim nos socorrer. No entanto, essa consideração que precisa ser feita aqui por nós, irmãos, é essa avaliação profunda. E Jesus já anunciou isso aos seus discípulos nos evangelhos, quando Ele disse: olha, se me perseguiram e me trataram assim, que se dirá de vocês? E nós, irmãos, enquanto igreja militante, nós enfrentamos lutas todos os dias, perseguições todos os dias. Muitas vezes experimentamos a solidão, em termos horizontais.
Muitas vezes, irmãos, seremos demitidos, perderemos o nosso emprego por causa da nossa fé. Muitas vezes, famílias serão rompidas por causa da fé. Mas essa consideração precisa ser feita, irmãos, porque o preço que foi pago garantiu para todo sempre a nossa salvação, de modo que nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. É essa ponderação, é essa consideração que precisa ser feita por nós. E o resultado a finalidade para que nós não nos cansemos e venhamos a desmaiar. Não é interessante porque se você se coloca diante de uma pessoa mais poderosa que você, de repente chega um político ou um grande líder de uma empresa e você faz alguma barbeiragem ali, a pessoa olha para você e diz assim: você sabe com quem você está falando? E o fato da vida dela estar acima da sua em termos de posição, nesse sentido de autoridade, humilham o nosso coração e geram em nós o contrário, cansaço e peso. A gente se sente humilhado, mas veja que essa consideração aqui, diante do Criador de todas as coisas, do herdeiro de todas as coisas, daquele que recebe toda a glória nos céus, ela não é para humilhar o nosso coração como o mundo faz, mas é para trazer descanso ao nosso coração. Ao considerarmos a obra de Cristo, irmãos, o descanso vem ao nosso coração, o cansaço vai embora, nós não desmaiaremos, nós não pereceremos. É uma ação contrária nesse sentido. Algumas breves aplicações para a nossa vida. Primeira delas, é interessante, irmãos, o pastor Joel Bick, pregando sobre esse tema, numa conferência da Fiel, há muitos anos atrás, ele falou sobre esse texto e ele falou sobre a corrida da fé, a corrida que nós somos chamados para correr. E o estímulo que ele deu a que nós pensássemos é o mesmo estímulo que alguns comentaristas dão a esse texto. Quando o autor aos Hebreus fala dos heróis da fé e fala de uma corrida, é como se nessa arquibancada estivessem sentados todos aqueles que no passado descansaram, morreram no Senhor Jesus. É como se em meio à corrida que nós estamos correndo hoje, e aqueles irmãos do passado corriam, eles pudessem contemplar naquela arquibancada Abraão, Moisés, Davi, tantos homens de Deus olhando para eles e dizendo assim: corram, vale a pena. Eu sei que está difícil, eu sei que está apertado, eu sei que há sofrimento, eu sei que há perseguição, mas continue correndo. Nós corremos a mesma carreira e você não imagina quem está na linha de chegada esperando você. E nós sabemos quem está, nós já temos o spoiler do final da história. Nós sabemos quem está lá nessa linha de chegada, irmãos, e nós receberemos dele a coroa da justiça que Paulo anunciou. Vale a pena correr, irmãos. Vale a pena esmurrar muitas vezes o próprio corpo e reduzi-lo à servidão de Cristo. Vale a pena abrir mão daquilo que muitas vezes nós temos mão de abrir, mas que é contrário à lei de Deus. Vale a pena, irmãos, nós muitas vezes nos afastarmos até de pessoas que nos induzem ao erro, porque o que nos aguarda lá na frente não é meramente um troféu, uma medalha, é o próprio Senhor Jesus. Vale a pena correr essa corrida. Em segundo lugar, cuidado com as distrações, cuidado com os flashes, cuidado com as câmeras, cuidado com tudo aquilo que se coloca até mesmo como um caminho paralelo para você correr. Olha, vai chegar na mesma linha de chegada. Cuidado com esses caminhos que se apresentam, porque só existe um caminho, uma verdade e uma vida, e esse caminho é Cristo. Qualquer caminho fora de Cristo, irmãos, vai levar a mim e a você para a lama. Cuidado com as propostas, olhe para Ele, tire os olhos dos outros, tire os olhos de você, corra olhando para o Senhor. E em terceiro e último lugar, considere a segurança que nós temos na obra de Cristo.
Quem poderá nos separar do seu amor? Que segurança tenho em Jesus? Pois nele gozo, paz, vida e luz. Já dizia aquela poetisa, lá da introdução do sermão. E eu não sei se vocês ainda lembram dela. Eu não falei quem era. Talvez você já tenha olhado aí um inário e já descobriu até o nome dela. Afinal, quem foi essa mulher? Fanny Crosby era o nome dela. Uma mulher cega, que se tornou professora, casou, teve um único filho e ainda criancinha o seu filho veio a falecer. Uma mulher que não tinha vida fácil, que enfrentou muitas lutas, muitos dilemas, muita rejeição, mas uma mulher que compôs hinos profundos e belíssimos que estão presentes no nosso inário. Fanny Crosby sempre morou em casas simples, viveu uma vida modesta, e por mais que ela fosse afamada, ela não se gabava da sua fama. Ela chegou a conhecer mais de um presidente dos Estados Unidos, e ela foi a primeira mulher a falar diante do Senado dos Estados Unidos. Ela esteve em várias igrejas, ela amava e se envolvia com missões. Antes de sua morte, ela recebeu uma visita de alguns pastores e obreiros, e ela falou o seguinte, abro aspas, creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a sua obra, a qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Fanny faleceu em Bridgeport, em Connecticut, em 12 de fevereiro de 1915, aos 94 anos de idade. A pedra em sua sepultura era simples, como ela mesma pediu. Tinha apenas essas palavras: Tia Fanny, ela fez o que pôde. Em 1955, erigiram um monumento sobre o seu túmulo, como uma homenagem, incluindo a primeira estrofe de um de seus hinos: Que segurança, sou de Jesus. Fanny combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Recebeu na linha de chegada a coroa da justiça das mãos do Senhor Jesus. Que seja assim comigo, que seja assim com você. No nome de Jesus, irmãos. Amém. Amém.